É isso aí, gente. Como eu falei, eu consegui o baile aqui, nossa versão reduzida, mas também tá muito bacana aqui do TV Com tudo mais. E olha só, hoje é dia de arquitetura e decoração com a Eleone Prestes, que está aqui nos dando a honra de estar no estúdio. Regina, morra de inveja. Ela veio, está aqui. Tudo bem? Obrigado por Tudo bem, ficarei em dívida com a Regina. Fica em dívida, ela vai te cobrar, hein? Vai ter que vir aqui semana que vem, enfim. Tá bom. E olha só, gente, além disso, a gente também vai, né, aproveitando, assim, o papo, o primeiro bloco hoje, assim, arquitetura, decoração, e também hoje é o dia do Tudo Mais Casa, que a gente recebe também a arquiteta Flora Bittencourt de Tânico, tá correto? Correto. Que vai, assim, nos dar uma aula, um papo sobre como montar uma adega em casa, que tá super, né, super no momento, assim, para ter sua adega em casa. Bem-vindo ao programa, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Eleone, já queremos saber, assim, amanhã, caderno Casa e Companhia de 0 hora, cheio de novidades bacanas. Tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Eu já andei dando uma olhada na capa, já achei maravilhosa, muito bacana. Bacana, né? Tem o logotipo novo, é a partir do logotipo que o Vini Marques da Scala criou. A gente foi provocado por ele a fazer um projeto gráfico inteiro novo para as páginas internas. Nós temos também mudança de conteúdo, entraram colunistas novos, né? Matérias, reportagens um pouco diferentes, tem um pouco mais de gente. É um caderno mais de lifestyle, que é o que as pessoas estão interessadas. Sim, né? que entra muito, né? Já vinha tendo algumas modificações, assim, a gente nota isso, né? Não é aquela coisa engessada, assim, não, vamos falar da peça tal, da decoração tal. Isso. Não, entram todo o conteúdo que envolve design, né, também. Isso, a gente está acompanhando, assim, o estilo de vida das pessoas, o interesse delas, por assuntos como o design é o campeão na preferência. Então a gente vai mais ou menos se norteando, por isso temos 2 pesquisas, a gente está bastante respaldado para fazer eu vou pedir mudança. Já para a diretora Vivi já colocar a capa, porque a partir da capa a gente já segue o papo, porque tá realmente lindo a capa aí, ó. Tá uma capa de bastante impacto, foi bacana. Proposital. É uma reportagem do New York Times. Essa é uma casa nos arredores de Nova York, por um casal de artistas loucos, maravilhosos, e que a gente achou que estava bem dentro dessa pegada de lifestyle, de vida moderna, de customização, né, de pluralidade, das pessoas terem sua personalidade identificada na casa. Então, esse momento de nova identidade do Casa e Companhia, achei que casava muito bem. Claro que não teremos projetos sempre nessa linha, até porque nem todo mundo tem os mesmos gostos e interesses. Mas nesse momento, agora a gente está vendo aí a coluna premium do Casa e Companhia, que vai transitar pelo luxo, e aí tu vai me perguntar, mas o que é luxo? O luxo vai entre o caro e o raro. Sim, vai, né? Tem das peculiaridades, assim, de alguns objetos. Coisas que as pessoas experimentam e que se dão como um luxo diário, até como tomar um bom vinho numa maravilhosa adega em casa. Essa é uma coluna do Henrique Steyer, é um designer arquiteto que está super em alta hoje em dia. O Henrique, então, entrou para dentro do caderno, é um dos 4 colunistas. Essa é uma coluna de perfil, colocando mais gente dentro da proposta do caderno, e as pessoas curtiram, os que já viram, assim, a gente fez quase um teste, assim, mostrando esse primeiro volume, digamos, a primeira edição, e foi super bem aceita, porque as pessoas se identificaram com os assuntos, com o jeito de fazer, de mostrar, de escrever. Tu acha que hoje em dia, assim, as pessoas estão mais ligadas, assim, até pelo fato de que tem muito material que a gente pode reaproveitar, de customização. Tu acha que as pessoas estão mais ligadas, assim, de tipo, vou cuidar do meu cantinho, vou dar minha cara? Tu acha que cada vez mais, assim, tem, claro, obviamente tem um público muito forte para isso, mas tu acredita que tem, enfim, mais interesse pelos objetos, pela questão de decoração também? Como é que vocês veem isso? Com certeza, o mercado cresceu muito nessa área, então tem mais lojas, tem mais produtos, as pessoas têm mais acesso a peças assinadas, caras ou não. Então, e a vida dentro de casa tomou ares assim no início por questão de segurança, e depois as pessoas tomaram gosto pela coisa, começaram a cozinhar mais em casa, fazer gourmeteria. Aí com a história da gourmeteria vem o interesse por ter uma pequena adega, ou uma grande adega. As coisas foram evoluindo e crescendo, e a gente vai acompanhando o interesse das pessoas, o crescimento do interesse das pessoas. Eu digo que a gente fez agora um retrofit
no Casa e Companhia, para usar um termo de arquitetura, né? A gente não desprezou o que as pessoas gostam e o que elas encontram no caderno. Elas vão continuar encontrando interiores, vão continuar encontrando cada vez mais design, mas também a gente está arejando um pouco para outros assuntos que tangenciavam os temas do Casa e Companhia e que era uma demanda dos leitores, um pouco mais de arte, um pouco mais de urbanismo, de paisagismo, enfim, a gente está abrindo o leque. Na verdade, se a gente pudesse resumir em uma palavra ou uma expressão, é mais lifestyle, mais estilo de vida. As pessoas querem ter experiências em casa. E de que maneira as pessoas também podem ir agregando isso para o seu próprio lar, seu escritório. As pessoas querem ter experiências dentro de casa, no seu ambiente de trabalho, fazer elas mesmas algumas coisas, outras elas vão buscar e se informar. A gente está dando essa... Tem certeza que a gente tem esse papel assim, de informação, meio didático, e para isso também a gente vai contar daqui a pouco com a novidade de um site só do Casa e Companhia. Daqui a pouco a gente vai lançar, vamos apresentar também a Mostra Casa e Companhia 2015. Essa mulher não para, gente, ela não para nunca, assim, está sempre projetos bacanérrimos, assim. Olha só, agora já que a gente está falando de projetos bacanas, assim, a gente tem aqui também uma super, né, arquiteta, Flora, que traz muito desse sentido de trazer novos objetos, né, dentro da adega, né, que não é uma coisa muito comum. É possível sim ter uma adega sem ser no porão ou uma peça separada, né? Não só é possível, como cada vez mais, cada vez mais comum. E é uma possibilidade que a tecnologia nos traz de ter ambientes climatizados, com as condições adequadas para o armazenamento do vinho, dentro de uma área social, uma área de convívio, junto, como a Elione falava, de ambientes gourmet, espaços de churrasqueira, espaços sociais. E cada vez mais isso está presente realmente, não só nas casas, nos apartamentos também. Claro, tinha muito aquela visão de adega, não. No porão. É no porão, ou então, tipo, num armário separado, longe, mas acho que não, acho que até hoje em dia, por essa série de fatores, assim, de cada vez as pessoas buscarem o convívio dentro, né, receber amigos em casa. Porque a adega tem muito dessa característica sensorial e da estética, não só do armazenamento do vinho, senão se colocaria em refrigeradores lá, em qualquer canto. Mas não, por ela trazer todo esse aspecto cultural e sensorial, então é fundamental estar junto de áreas bem de convívio. E é um excelente fator para gerar mais integração das pessoas, né? É um fator muito interessante para esse convívio. E assim, o que a gente pode, assim, enfim, tem várias opções, assim, mas no mercado a gente acha, o que vocês dariam, assim, de dica, assim, que a gente tem as refrigeradas, ou então se o cara a pessoa quer ter um espacinho ali dentro de casa, é possível em 1 metro quadrado tu ter uma... Eu vou agregar, então, uma pergunta, desculpa, não consigo me conter. Não, por favor, mas, assim, qual é o espaço mínimo para se fazer uma adega e o que precisa? Digamos que a pessoa já tem um ambiente bacana e tudo, mas não tem uma adega. Ela tem que ter uma tomada próxima, que tipo de tomada preciso ter? Acho que é legal as pessoas saberem. E tem a questão também, não pode estar próximo de, enfim, da lareira. Na verdade, são N variantes. A gente pode fazer uma adega da mais compacta até um grande ambiente quando se tem essa opção. Então, residências que se tem espaços maiores, se pode criar um ambiente próprio para a adega com acessórios, ambiente de estar, anexo, tudo dentro de um ambiente só chamado de adega. Mas em casos menores, em apartamentos mais compactos, tem as opções das adegas climatizadas pequenas, que são esses pequenos frigobar, na verdade adegas compactas, tem até de 25, 30, 40 garrafas. Essas são bem simples, é simplesmente colocar na tomada e está resolvido o assunto. Eu não recomendo nunca deixar os vinhos sem refrigeração, especialmente no nosso clima que oscila demais, de 10 a 40 graus no mesmo dia. Cada vez mais, né? É um absurdo. Então os vinhos sofrem muito com essa oscilação de temperatura. Isso é o mais importante. Se não tem espaço para criar um ambiente ou uma cristaleira bonita de vinhos, então ao menos comprar uma dessas pequenas adegas e colocar na tomada, que já funciona para refrigerar e manter os vinhos na qualidade de armazenamento ideal. Claro que quando se tem um pouquinho mais de possibilidade, isso vai aumentando de tamanho. E eu sempre falo com os clientes, olha, se tem espaço no apartamento ou na casa para criar um ambiente, uma edícula que seja, às vezes um espacinho de 1,5 por 1,5, 1,20 por 1,20, já dá para criar um pequeno ambiente. E sempre é mais interessante o ambiente do que só um armário. Claro. Porque a percepção e o envolvimento dentro da adega é outro. Então a gente entra naquele espaço, consegue se encontrar dentro daquele mundo dos vinhos. Quando não se tem espaço para esses pequenos ambientes, aí se usa muito realmente as cristaleiras
climatizadas. A gente faz como se fossem armários extensos, envidraçados, iluminados. E tem algum tipo de material específico, assim? Sim. Hoje tem muito com aço inox também, né? A gente vê no mercado. Tem o melhor, assim, o que seria o ideal, assim, para o armazenamento do vinho? Na verdade, isso tem bastante variação de materiais, até porque como um foco de adegas climatizadas personalizadas, que é o trabalho que a Lacava faz e que eu faço como arquiteta, é essa capacidade de identificar a característica de cada cliente e produzir uma adega específica para aquele perfil, para aquele tipo, para aquela identidade. Então, tem perfis de adega muito mais contemporâneas, modernas, com aço inox, com vidro, com materiais mais frios, e outras opções de adegas mais tradicionais. Aí a madeira entra super bem. A madeira sempre se dá bem com a adega. É um clássico ela que não é um se clássico mexe, que não né? sai de moda. Até combinando a madeira com inox, a madeira com vidro, isso sempre fica muito bom. Então, tem clientes e clientes, alguns mais tradicionais, outros mais modernos, e o nosso desafio é exatamente conseguir captar essa identidade de cada um para produzir uma adega específica para cada um, para cada perfil. E materiais, então, a estrutura das adegas é feita são todas em madeira. É estruturada em madeira e pode ser laqueada, colorida, revestida com inox, madeira natural, e aí vem E são opções. produtos que a gente acha com facilidade no mercado, assim, para quem está em casa, assim. Tem As adegas prontas, essas prontas, como eu falo, de colocar na tomada, tem vários tipos de modelo. Tem as metálicas, as estruturadas em metal, que não tem longa durabilidade nem estabilidade. Eu prefiro sempre as estruturadas em madeira, que são as mais tradicionais e as que realmente duram bastante tempo. Ah, boa dica. A madeira ela é um excelente isolante térmico pela própria constituição do material. E essa combinação de refrigeração com isolamento térmico, ela é muito importante. Muita gente às vezes coloca, vou colocar aqui um split, eu vou colocar um equipamento de refrigeração. Se eu não tenho um bom isolamento no ambiente, essa refrigeração não vai funcionar bem. Né? Então tem que trabalhar, é um casamento de todos os fatores trabalhando em conjunto. Tá certo. Flora, muito obrigado pela presença, suas dicas. Elione, volte no estúdio, senão a Regina vai ficar de cara lá em casa. E olha o Cais Companhia amanhã. Amanhã, não percam, então, a gente mostrou aqui a capa, já está maravilhosa, o conteúdo melhor ainda. Obrigado pela presença de vocês aqui, uma boa noite para vocês. Obrigada.